Queridos desse Brasil, tudo bom com vocês? Começando mais um Rivotril e hoje, Lari... Hoje, gente, eu tô sem voz, tá? Peguei uma gripe que virou laringite, então vou falar pouco hoje, tô me poupando aqui. Mas hoje a gente tem uma especialista aqui, super interessante o bate-papo de hoje, principalmente para você empreendedor aí, que trabalha aí com restaurante, entregas, né? Já vou dar um spoiler aqui. Queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Não tem como falar de restaurante e delivery sem falar do que de iFood. Exatamente. E hoje eu trouxe uma pessoa que faz o quê? Ela cuida da experiência de restaurantes. Como funciona isso aí? Vamos saber. A né? gente vai descobrir. Mas aí. Antes de descobrir, hoje, você sabe o que eu vou cozinhar hoje? Qual vai ser o prato do dia? O menuzinho. A nossa convidada falou, não tenho problema com comer, gosto de comer bem. Acho ótimo, adoro quando é assim. Hein? Não tem problema mesmo? Não. Então, eu descobri. Você trouxe umas larvas, uns grilos, o que você trouxe? Pior que trouxe, Lari, olha. Mentira, esse daí é amendoim. É nada. E ainda tem aqui, ó. Ó, sabe o que é isso? Conta depois. Intestino de mentira. pato, fritinho, delícia. Mentira, já comeu? Intestino de pato, não. Mas você vai gostar. A cara... Você falou, não tenho problemas em comer. Ixi, me dei mal agora. Quem que é a nossa convidada, Lara? Se arrependeu, né? Então, hoje, gente, Bia Pentanha para vocês do iFood. Show! Bem-vinda, Bia. Muito show Obrigada, você ter gente. disponibilizado um tempo aqui. Hoje eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui. A gente vai... Tá preparada? Espero que sim. A comidinha é só o assopro. É para você ficar mais... Nossa, já deixa a pessoa tensa mentira, aqui, aqui Peone. não tem Parou, isso. né? Não é Tô assim, brincando. Não sei não. nem o que eu vou comer. Tô brincando. Cara, muito... Vamos falar, então, o que você vai fazer para ela já Não, ficar tranquila. a gente vai comer uma comida coreana. É uma carne meio adocicada, tá? Mas é carne mesmo, não é uma intestino. Não, é uma carne de verdade. Aqui a gente tem um brotinho de feijão, um amendoinzinho com shoyu e brócolis e couve-flor e um arrozinho. Delícia. Já tô com É água o na churrasco boca. coreano, então? Não chega a ser um churrasco coreano, é um prato muito típico da Coreia. Qual o nome? Deve ter um nome. Chama bulgogi. 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 Interessante. Eu gosto. Curti. Já comeu? Não, e acho que não fui nunca num restaurante coreano, especificamente. Já Cara, foi você outros sabe tipos que de asiáticos. E tem bastante cliente no iFood? Coreano? De comida coreana? Não é dos maiores, com certeza não é dos maiores. Dentro dos asiáticos, não é dos maiores. Maiores é chinês e japonês, né? Mas você sabe que a comida coreana, ela começou a ficar muito difundida, né? Hoje a gente tem algumas redes de comida coreana. Uma rede que está no iFood é o K-pop. E o nome super sugestivo, né? Porque a criançada também já aproveita ali. Mas o K é de Korean, de né? Korean, né? E é uma rede de frango frito que veio para bater com outras redes grandes. Sim. Mas mais na linha do fast food, né? Essa é uma linha mais Essa é uma linha mais... gourmet, por exemplo, que você está fazendo aí. Tem lá também, Tem. você encontra. Tem, né? O K-pop, ele é eu acho que ele é um semi-fast food, porque você chega para comer lá e é tudo feito na hora, nas panelas, não tem nada... os frangos são empanados na hora. Nossa. E tudo mais. É uma coisa Deve bem ter legal. bastante funcionário, então, né? Para poder produzir na hora, Cara, talvez. 3 pessoas na cozinha. Bem Legal. simples.
Antes da gente começar aqui, eu quero muito falar de iFood aqui. Quem é Bia? Bia na vida pessoal, né? Você está perguntando, claro. Bom, eu sou a mãe do Martim, que tem 2 anos e 10 meses. Casada com o Lucas, carioca, moro lá no Rio. Você é carioca da Gema? Carioca da Gema, nasci lá, morei a vida inteira lá. Se você não falasse, ninguém ia descobrir. Imagina, né? Com esse sotaque carregado. Bom, sou publicitária de formação, trabalhei a minha vida inteira com marketing, comunicação, relacionamento. Gosto muito de trabalhar com pessoas. Estou no mercado há mais de 15 anos com isso, passei por algumas empresas e estou no iFood há 2 anos. Mas o quê? Adoro Você passou viajar. por onde antes do iFood? Antes de cair de paraquedas lá no iFood? Eu já trabalhei na Michelin, comecei minha carreira lá, estagiária, e fui analista, fui crescendo lá. Depois trabalhei numa agência de publicidade por pouquinho tempo e fui para Ipiranga e fiquei bastante tempo lá na Ipiranga e fiz uma transição de carreira bem diferente, assim. Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, estava a fim de fazer uma transição, aí fui buscar no mercado e fui para o iFood no meio da pandemia, quando meu filho tinha 7 meses. Mas em profissão Então foi bem diferente intenso. dessas empresas? Sempre na área de comunicação e marketing. Eu até brinco que eu já passei, talvez não por todas, porque é uma área muito rica, mas muitas áreas da área de comunicação. Já trabalhei com imprensa, comunicação interna, marketing puro, marca, relacionamento, mídia, propaganda. Eu trabalhei um pouco de tudo do setor. E agora agora não, 2 anos no iFood. E hoje você está em São Paulo, né, Bia? Você é do Rio, você viaja o Brasil todo aí por conta da profissão? Eu fui para o iFood no formato híbrido de trabalho. Ah, tá. Fui contratada no meio da pandemia com um combinado de, eventualmente, vir morar em São Paulo, mas acabou que a empresa instituiu um formato híbrido e por lá eu tô. Por enquanto, no Rio que eu moro mesmo. Trabalho lá quase o tempo todo e venho para São Paulo uma vez por mês, mais ou menos, quando é Então, necessário. tranquilo, né? Trabalha de casa? Trabalho de casa, De remoto. casa. Então dá para conciliar bem aí a vida pessoal. Pequeno, né, também. É mais fácil, né? Eu não tenho tempo de deslocamento, né? Acabo de terminar o trabalho, consigo estar com ele, não perderia e tempo criança de nessa deslocamento. idade dá muita... Demanda muito da gente, né? Assim, sempre tá doente, né? Então, e acaba sempre sobrando para a mãe, no fim das contas, né? De ter que ficar em casa. Então, isso é muito bom, né? Esse formato de trabalho hoje em dia, acho que foi uma mudança super importante aí, né? Para o pessoal conseguir dar atenção em casa e também fazer o trabalho. Não ter que se deslocar em São Paulo e no Rio de Janeiro, acho que foi o melhor que poderia acontecer, né? Cara, eu nem sei como que é isso, porque eu trabalho na minha casa, acho que vai fazer 12 anos, 10 anos. Eu não sei nem o que é sair de casa, eu só saio de casa para vir para cá. A voz da consciência ali, ó. Quantas horas demorava? 2 para ir e 2 para voltar. Tá sem microfone hoje? Tá sem microfone. 2 horas para ir e para voltar para casa. Então Cê é são louco. 4 horas que se perde Cê é no doido. transporte, né? Para eu chegar aqui demorei 1h30. Nossa. E como foi você chegar num lugar novo e pegar o rabo de foguete? Você pegou o rabo do foguete. O que quer dizer com isso? Por Cara, quê? ela pegou o... Na pandemia. No meio da pandemia. é. Isso. Então já te contrataram para você resolver um problema. Ou você chegou um pouco Já. antes da pandemia? Não, cheguei em agosto de 2020. Já então, tava. tava 4 meses de pandemia, né? E aí? pro iFood, vocês podem imaginar como mudou tudo. Não teve que A gente mudar, né? saiu, exatamente, pra vocês terem uma noção, em março, fevereiro de 2020, a gente fazia em média ali quase 30 milhões de pedidos por mês, né? E a gente alcançou 60 milhões de pedidos no março seguinte, de 21. Então, assim, em um ano a gente dobrou o número de pedidos por mês. Agora, me diz uma coisa. Grandes empresas, elas fazem projeções de crescimento, né? É normal isso em grandes empresas, Com como certeza. todas. A gente chama normalmente de planejamento estratégico de longo prazo. Boa. Veio a pandemia e a visão que eu tive, Pegou todo mundo de surpresa. além de pegar todo mundo de surpresa, a empresa foi pega de surpresa, Claro. porque vocês não estavam preparados, a empresa ela recebia 30 milhões de pedidos, passou a receber 60. Só que com isso,
veio os problemas juntos, o que vem, né? Claro. Normal. Mas o iFood, ele já contava com isso, Bia? Porque Acho assim, a gente estava com essa história de, estamos na pandemia, China tá Mas em foi tudo crise, muito tal. rápido. Mas é de uma hora para outra. Mas eu acho que o brasileiro não acreditava que ia acontecer, né? Não, mas imagina uma projeção. Talvez grandes empresas já estivessem nessa. Eu acho daí. que não, sabe por quê? Porque é uma coisa que veio de uma hora para outra, a empresa ela se planeja a longo prazo. Né? Exatamente. Você pegar uma empresa que tem 30 milhões de pedidos mês ali, passar para 60 milhões, cara, ninguém está preparado para isso, nem fisicamente e talvez nem mentalmente. A gente sempre soube que ia fazer 60 milhões de pedidos, mas não em um ano, né? Em quanto tempo vocês planejavam 5 anos. Aí. A gente antecipou 4 anos do crescimento. Óbvio, porque ninguém sabia que ia chegar uma pandemia. Você falou, em janeiro de 2020 é que apareceram, que o mundo ficou sabendo, 2020, né? Foi dezembro de 2019 que apareceram os primeiros casos. Sim. Em janeiro ficou muito forte, né? As pessoas ficaram preocupadas, mas acho que até você, março, até a população inteira imaginar que ia virar uma pandemia global do jeito que foi, que durou mais de durou 10 anos, já vamos combinar que até esse ano a gente ainda tinha E ainda muitos. tem, né? Hoje bem Estamos, controlado, né? Mas até o início desse ano era muito grave ainda. Mas voltando ao que você me perguntou, imagina, independente do setor, né, de delivery. Qualquer coisa. Qualquer empresa teve que se adaptar estruturalmente. Os funcionários não podiam mais trabalhar oficialmente, não podiam se locomover. Então, primeiro, estrutura as pessoas para terem acesso remoto, os acessos de segurança. Equipes que talvez não pudessem ficar remoto, tiveram que estar. Independente do setor, todas devem ter passado por isso. E até você adaptar essas pessoas. Isso com as pessoas, com seus filhos em casa, com seus problemas em casa, conseguindo, tendo que dar conta de fazer o seu trabalho normal numa situação anormal. Eu acho que o iFood passou por essa dificuldade como todas as outras. Eu acho que não foi só o iFood, até os próprios restaurantes, eles estavam acostumados a ter uma demanda ali, tipo um bom restaurante, uns 100 pedidos na noite. Teve restaurante que estava com 300 pedidos, 400 pedidos, porque a gente só podia fazer isso, né? E não devia ter descartável, né, no mercado. Faltou tudo. Nessa mesma aceleração que eu falei de 30 milhões para 60, a gente saiu de 100 mil restaurantes para 300 mil restaurantes. Nossa, então, até o número de pedidos nem foi tão... Não acompanhou o número de restaurantes, né? Porque, acho que por vários motivos. Por restaurantes que ainda não viam o delivery como um canal relevante, importante, que, na minha opinião, até antes da pandemia, as pessoas já talvez devessem prever isso acontecer, mas tudo bem, né? Cada empreendedor tem seu momento. E tem aquelas pessoas que nem eram empreendedoras de comida e que se viram talvez desempregadas. Sei fazer um bolo, sei fazer uma boa feijoada, uma marmita. E o iFood foi muito importante para essas pessoas também, muito mesmo. Para pequenos empresários começarem num setor e muitos tiveram muito sucesso. Até como cliente, eu era uma pessoa que não consumia muito delivery. Você consumia delivery antes? Assim, consumia, mas era uma coisa esporádica. E agora? Nunca fui. Mas também, bastante? assim, a gente é formado, né? A gente sempre tem esse... Sim, mas hoje eu tenho uma visão do delivery diferente que eu tinha antes. Hoje eu tenho uma cultura diferente do delivery, diferente do que eu tinha antes. Por exemplo, hoje eu vejo que eu consigo fazer um mercado. Antes eu me forçava a ir no mercado. Mercado, né? Farmácia. Uma farmácia. Realmente eu não vou mais no mercado. Então, mas isso a gente pegou isso de uma pandemia. A não ser que eu não encontre o produto. O comportamento do consumidor mudou bastante para algumas coisas, né? E com certeza o consumo do delivery facilidade, porque assim, eu vou gastar gasolina para ir até o mercado, eu vou ter que pegar a fila. Tempo, né? Também tem muita preguiça. Comprar legumes, verdura, eu ainda gosto de sentir. De ver. O meu canal na pandemia ele cresceu porque eu sou criador de conteúdo, né? E chegou a pandemia, eu visitava hamburguerias para mostrar para as pessoas lugares novos para ir, etc, etc. E eu não podia mais fazer esse tipo de coisa. E aí o que eu fui fazer? Avaliar delivery. Eu fazia review de hamburguerias, como que era a experiência do consumidor pedindo em tal lugar.
Sem combinar com a hamburgueria. Nunca. E aí Eu você sou o consumidor, eu fazia a visão do consumidor. Como e consumidor. postava a sua experiência ali, se ele estava indo bem ou não. Postava não, eu gravava o vídeo e mostrava, ó, tal lugar não me mandou guardanapo, não me mandou ketchup, veio fria, veio amassado, e isso o canal deu uma atração. Legal. E isso foi muito bacana, porque para a visão de algum dos empreendedores, eu ajudava eles a ver o que eles talvez não viam de dentro de uma operação. Não tinham o feedback, né? Muito legal. Ah, pegando o gancho aqui, a gente está mudando, sabe o programa do Super Restaurante? Sim. A gente está mudando agora, lançou hoje, Que é o inclusive. programa do Super Restaurante, Bia? Lá no aplicativo, sabe aquela bolinha com uma estrela vermelhinha, que tem um selo ao lado de alguns restaurantes? Certo. Aquilo ali é um selo de verificação que o iFood dá, que chama Super Restaurante. Como se o restaurante é pica. Ele é bom de atendimento, ele é bom de entrega, Tá, ele é um ok. cara que se destaca ali entre Os outros. os outros. E, na verdade, o programa, até então, ele não era muito claro para os donos dos restaurantes. Era difícil o restaurante Já saber... existia. Já existe, Tá. já existe desde 2019. A regra não era clara. Tá. Era difícil saber qual era o critério, como que ele alcançava. Quem era super restaurante não sabia nem dizer por que ele era, e quem não era, o que eu faço para passar a ser, né? O que todo o restaurante reclama. ele almeja. Almeja né? ser. Ele almeja ser. Pois é. E aí, com o grupo de restaurantes que a gente tem, do Fórum dos Restaurantes, que depois a gente pode falar mais disso, ajudou o iFood a mudar o programa, ter critérios claros, diretos, objetivos. E aí, hoje, entrou no ar o novo programa, que chama Super. A gente até tirou restaurante, porque é para você que é super, com critérios bem mais fáceis, para justamente reconhecer oficialmente os melhores. E aí, com critérios que são totalmente do consumidor, que é a avaliação. Então, tem que ser acima de 4,7 a sua nota. Número de cancelamentos, que a culpa é do restaurante, né? Nunca cancelamentos do consumidor. E os chamados. Mas então vai ficar muito mais claro do restaurante poder participar e chegar lá. E os atrasos? Entra nesse critério? Só se isso fizer com que o consumidor avalie mal o seu restaurante. E mesmo assim, se for na avaliação dele lá. Tá? Mas, E Bia, tudo que- sabe que eu acho que, como consumidora, eu não tenho tanto incentivo de colocar minha avaliação do restaurante. Acho que falta aí uma chamada. Estimular mais, né? estimular A gente ouve mais. muito isso. A gente sugere ali no faço- final do pedido, né? E depois não lembra ele de avaliar. Eu só faço realmente se eu tiver uma péssima experiência. Aí eu vou reclamar. Né? Boa, às vezes Mas falta. eu acho que comum o ser usuário humano é também, assim, né? comum do usuário. Porque quando é bom, a gente não liga. passa pra frente. E se é ruim, a gente quer, comenta faz para questão. várias pessoas. E, assim, na verdade, quando você vai consumir um serviço, proposta de valor de marca, né? Aquela marca te passa ali uma proposta, uma confiança, uma proposta de valor, e você não espera nada menos do que aquilo que a pessoa prometeu para você. Então, né? Você não precisa elogiar necessariamente se ela entregou aquilo, mas se foi além do esperado. Então, sabe quando o restaurante faz um pouco a mais, dá um mimo, uma dá um sobremesinha, conforto, faz uma sim. mensagem. Não Verdade. sei, a comida veio muito mais saborosa do que ele esperava. Eu acho Não, que realmente, nesse caso eu também não comento. Eu acho que tem a ver Quando tem uma com coisa construção legal. de marca ali Então, do mas empresário. né? isso eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é muito mais Fidelizar o seu cliente. você fidelizar o seu cliente do que ser um papel do iFood, por exemplo, de incentivar isso, né? Mas existem meios, é o que eu falo. Meus alunos, o que eu falo? Escreve uma cartinha, manda, não precisa isso é ser, super legal. sabe? Muito obrigado, à mão. A partir da hora que a pessoa vê que você se preocupou, a pessoa, ela retribui. É a lei da retribuição. E com certeza é papel do iFood dar destaque e mostrar para o consumidor quem são esses bons, que os outros consumidores estão dizendo, esse é bom, vai lá, esse é super. Isso a gente faz questão de... Bia, por isso eu que a acho gente que não mudou o ficou programa muito até. claro qual que é seu cargo dentro do iFood. Tá. O nome do cargo é Head de Marketing para Restaurante. Você Você é a cabeça do negócio. que isso quer dizer, no Pois fim é, das né? contas? O nome é... eu lidero um time que pensa em comunicação, relacionamento,
marketing para restaurante, para dono de restaurante. Tem outras pessoas, assim, pares que cuidam disso para entregadores, para mercado e para consumidores. Tem vários setores. E alguns então, setores, a gente dentro do- divide por ecossistema, assim, a estrutura, tá? E você foi contratado ali naquele momento. Qual que foi o objetivo da contratação? Qual que era a dificuldade da empresa? O que você chegou para apagar ou uma meta para atingir? Eu cheguei com uma missão bem clara de construir começar, que por incrível que pareça, o iFood ainda não tinha muito estruturado lá em 2020, a gente chama de CRM, né? Que é a estrutura de comunicação para restaurante. O que isso significa? Como empresa de tecnologia, as coisas são bem descentralizadas. As pessoas tomam decisões assim em grupo, né, de forma responsável, é claro, mas para ser muito rápido. Então, os grupos vão tomando decisões a partir dos assuntos que lhe cabem ali, para cada setor. Mas não tinha uma pessoa com uma visão 360 de todas as comunicações. Então, se um setor precisasse falar com o consumidor, com o restaurante, o setor que cuida da tela financeira ia lá e falava, mandava um e-mail, um WhatsApp e tal. E o outro setor lá do não ia super saber o que estava restaurante acontecendo. precisasse falar com o restaurante, mandava um outro e-mail, uma comunicação e tal. E aí a missão era, Bia, você precisa arrumar a governança de comunicação para restaurante, porque hoje a gente não faz isso bem. Então, imagina, reunir todos esses times e manter um fluxo, uma régua de comunicação. Porque às vezes uma ponta influencia diretamente na Totalmente. outra. Não, e às vezes o mesmo restaurante recebe comunicações, por exemplo, De setores diferentes, com mensagens e diferentes. umas muito mais prioritárias. Olha, você precisa tomar essa atitude, senão vai ter que pausar o seu restaurante. Você está cancelando muitos pedidos. Isso é muito importante. Ele precisa ter essa informação mais importante do que um aviso sobre que o iFood está promovendo alguma coisa uma importante para o promoção. consumidor. Essa mensagem pode esperar. Eu preciso ter uma governança, uma organização disso. E além de outros canais de comunicação, que antes a gente tinha e-mail, WhatsApp, o próprio portal ali, com um monte de pop-up na tela. Quando eu conheci o iFood, era uma comunicação bem difícil, né? Era até meio complicado, porque às vezes você não sabia nem como pedir uma ajuda, que o portal antigo era meio que escondido o ajuda ali. E eu vejo Quando que você começou a trabalhar com o iFood? eu comecei a trabalhar com o iFood um pouquinho antes da pandemia. Que eu, Dentro das suas mentorias dentro das minhas mentorias. era algo que o pessoal perguntava. Era algo que as pessoas Era uma dor. perguntavam e aí tinha um problema. Eu era muito contra a plataforma. Né? Eu não via o iFood como um aliado do restaurante. Né? Eu via com outros olhos porque eu não conhecia, Todos esses programas. não só os programas, mas eu não conhecia a plataforma em si. Tá. Depois que eu fui estudar a plataforma, e aí eu comecei a ver qual que é a função do iFood. Por que que tem taxa, por que que tem coisas que você tem que pagar. Cara, porque imagina o seguinte, quando eu alugo um ponto, essa é a minha visão, tá? Então, eu alugo um ponto, como que eu faço o estudo desse ponto? Quantas pessoas passam na frente desse ponto, né? Então, ele vai ser mais caro ou mais barato de acordo com localização, quantas pessoas passam, se tem um metrô, se tem banco, se tem médico, se tem comércio e não sei o quê. Legal. Se eu escolho morar no bairro, eu não vou ter pessoas passando aqui. Eu vou ter que pagar o quê? Se eu tenho um negócio, eu vou ter que pagar marketing, eu vou ter que pagar estrutura, eu vou ter que pagar um monte de coisa. E eu não tinha essa visão. Por exemplo, eu não tenho motoboy. Poxa, o iFood me dá motoboy. Poxa, eu não tenho maquininha. O iFood recebe meu pagamento. É isso. Poxa, se o iFood recebe meu pagamento e tem uma fraude, é ele que arca. Eu não tenho pessoas passando. É o iFood que paga para estar na Globo, para estar não sei aonde, no outdoor, para ficar famoso. Então, eu comecei a entender que o que eu pago de taxa é muito menor do que se eu tivesse que fazer tudo isso. Eu não tenho lei trabalhista com motoboy,
eu não tenho problema de fraude com cartão de crédito, eu não tenho que ter uma estrutura que eu estou começando e, poxa, ele me promove, ele recebe, eu apareço. E aí isso começou a ficar muito claro para mim, desde que o iFood não seja, por exemplo, o meu ganha-pão. Eu vejo o iFood muito bom para o parceiro quando ele engrossa o feijão. Né? Então, o parceiro começa num delivery pequeno, ele também tem que almejar crescer. Ele não pode ficar dentro da casa dele a vida inteira, porque tem um gargalo. Então, esse cara vai alugar um ponto. E aí ele vai colocar mais pessoas dentro do ponto do que ele vende no delivery. E aí o iFood passa a ser, em algum momento, o cara que engrossa o feijão. E eu não tinha isso claro, Bia. E durante muito tempo, eu falava, não vai, é roubada. É um sócio que você não precisa. Ele só te toma. E é mentira, cara. E em que momento você, sei lá, virou essa chave? Quando eu comecei a estudar a plataforma. Porque uma coisa falo do que é o meu achismo. Eu não sou dono de restaurante, né? Eu dou aula para pessoas que são donas de restaurante. Aí as pessoas me perguntavam, Perrone, como que é vender no iFood? Eu falei, cara, não sei, mas eu vou aprender, eu vou ensinar. Todo mundo está precisando, entramos numa pandemia, eu vou virar o expert na plataforma iFood. Eu vou até te fazer uma pergunta que vai trazer responsabilidade para mim. Mas você explicou perfeitamente como que o iFood quer ser percebido pelos restaurantes, que é isso. Qual que é a nossa entrega, a nossa proposta de valor para dono de restaurante? Entregar uma boa logística, facilitar a gestão, né? Você vai plugar várias coisas ali. Meio de pagamento, forma de receber, de cobrar, até banco de restaurante a gente tem hoje. E marketing, ter destaque, ter usuário que vai chegar até mais fácil por você. Então são quatro pilares, assim. E eu acho que você falou que só conseguiu enxergar isso depois que você foi estudar. O meu papel é que ninguém precisa estudar, eu preciso contar isso mais claramente, sabe? Então, com certeza, o iFood pode fazer isso muito melhor. Mas, naturalmente, os restaurantes entenderem que é isso, que a gente quer ser um parceiro disso, que ajuda ele nessas quatro frentes. Então, tem muita coisa pela frente ainda. Perrone, você achou a plataforma instintiva de você achar onde estão as coisas? Não. Talvez essa seja a dificuldade, sim, então. Tanto Também. é que hoje, você pode me falar melhor, hoje vocês têm um programa, né, onde vocês estão capacitando pessoas, né, e vocês estão mostrando isso em outras, vocês criaram o iFood Decola, né, porque o iFood Decola, se você quiser explicar, você vai falar melhor do que eu. iFood Decola? Uma plataforma de ensino à distância, por enquanto hoje só à distância, nossa ideia é até que tenha presencial em algum momento também, de educação. E aí, Para ele poder saber onde acha. o iFood Decola vai ter conteúdo, curso tem para entregador, para restaurante, para profissionais também de mercado, tá? E a minha estrutura contribui para os cursos e para as soluções para restaurante. E a gente ali tem cursos sobre iFood, como operar no iFood, e tem até cursos independentes ali de gestão de restaurante como um todo. Mas o que a gente precisa fazer, tem um compromisso nosso de até no meio do ano que vem, a gente não posso chamar de universidade iFood, né? Porque a gente não tem nenhuma pretensão de ser isso, mas do restaurante que quiser eu quero sair daqui um expert de delivery. Se ele fizer todos os conteúdos ali, se engajar, gastar horas no iFood Decola, ele vai conseguir saber ter os operar. benefícios e tudo. Só que em Exatamente. contrapartida, isso é uma coisa nova. Isso. Eu- E aí está em desenvolvimento, né? Tá em Então, desenvolvimento. demora a gente implementar isso. Eu fui estudar isso na raça. Imagina. Eu fui estudar isso na raça. Tipo, eu... Abrir coisinha por exatamente. coisinha. Por que se eu mexo aqui, eu funciono aqui? Por que se eu mexo aqui, eu vendo aqui? Né? Não sabia nada de cupom, né? Porra, o pessoal, não só eu, né? Mas o pessoal em si acha que é assim, tem uma comida boa, tem o meu restaurante, cadastro no iFood, aí eu... Vou vender horrores. Não. O iFood vai tocar, né? Como o restaurante fala. A pessoa Não acha preciso que... fazer mais nada. a pessoa acha que vai vender. Aí no primeiro dia não vende. No segundo dia não vende. Aí ele vê lá
Cupomzinho, o cara ativa o de 5, de 10, o de 12 e o de 20. Todos de uma vez. Todos juntos, e ele não sei, só que ele fez o seguinte, ele não sabe nem precificar. Aí, chega no final do mês, na hora do repasse, ele está devendo. Eu já vi negócio negativo, que o cara estava devendo pro iFood no mês seguinte. Caramba. Aí ele pega e Isso fala deve assim, ter acontecido muito com os pequenos empreendedores, né? Que começaram por conta desse... Acontece, é muito não, né? Mas acontece restaurante que não sabe aplicar muito cupom. E até uma das coisas que a gente lançou ano passado em teste, mas já está para todos os restaurantes, é o que a gente chama hoje de campanha inteligente. Que é justamente para ajudar quem não sabe ou não quer, não tem tempo de gerenciar suas promoções. Então, o iFood fica ali como uma metrificação. Imagina ali, quando você compra anúncio em mídia online, é basicamente isso. A gente distribui cupom, algumas variações de cupom e a gente entrega para cliente novo, para cliente para voltar para sua loja, com inteligência. A Larissa nunca foi naquele restaurante ali. Vamos oferecer um cupom de 12 para ela conhecer? Tá. Se o restaurante entra na campanha inteligente, ele não precisa pensar nisso. só que aí, muitas vezes, o iFood entra com uma ajuda, né, um Além subsídio, né? Algumas promoções, a gente faz promoções especiais, promoções relâmpagos, que a gente chama de promobomba. Então, tudo nessa lista aqui, naquela parte de cima do app, tudo por R$ 0,99. Então, assim, Já vi. nada custa 99 centavos. O iFood bota um pedaço do custo ali, o restaurante tem que botar outro pedaço para o consumidor pagar 99 centavos. E aí ele vai ter uma experiência diferente. E tem demanda. Só que daí é o seguinte, Pra 99 né? centavos, O né? pessoal, ele critica muito as promoções, né? Mas o pessoal, eles não entendem que vocês lançam um monte de promoção e cada restaurante leia cada uma delas para ver onde eu me enquadro. Às vezes, naquele mês eu me enquadrei em 2, poxa, tá bom demais. No mês seguinte eu me enquadrei em 3. E tem nego que não lê e sai ativando as promoções. E é uma coisa errada também, né? Porque o brasileiro, ele não gosta de ter trabalho de leitura. Você já viu um cardápio? Eu sou assim também. Se eu entro num lugar, o cardápio é extenso, eu escolho o que eu quero comer nos primeiros 5 itens. Eu também sou assim. Você também é? Você também é? Um cardápio muito extenso tem preguiça. Putz, eu E acho que deve ser mais vejo fácil. muito cardápio. Nunca... Você lê? Nossa, eu leio. Eu pesquiso bastante. Você já teve restaurante, salão? Não, mas já trabalhei muito. Eu imagino que quem tem cardápio longo deve ser uma estratégia de marketing. Não, Você e tem um digo cardápio mais, eu ainda demoro, curto. assim. Eu Então- pego 3 restaurantes, que eu não conheço. Aí eu quero comer árabe. Ah, tá, mas você tá falando do aplicativo, a gente tá falando E do sim. salão, no salão. No Nossa, salão? Você vai numa experiência aquele de que você fica restaurante. virando assim, ó. Eu não gosto, realmente, né? Eu acho Mas que você lê? no máximo o restaurante deveria ter 3 páginas. Então, mas você lê? Mas eu geralmente eu leio. Eu não leio. Eu não não. tenho esse... Porque eu sou chata, né? Eu quero ver direitinho. Mas só para E tem concluir de promoção, concluir não, pode perguntar mais, mas tem o iFood também, em relação a promoções, a gente muda muito, então nem sempre a gente é meio claro, é muito... Mas tá mexendo. Tá mexendo. Tá. E a gente sabe que precisa melhorar muito em relação a promoções. Assim, a gente precisa deixar mais claro, hoje o parceiro tem pouca visibilidade de como é que foi o pós-promoção. A gente não dá muita informação de performance. Eu vendi tanto quando... A campanha inteligente, sim. Mas a promoção que ele participa, uma específica, a gente dá poucos dados para isso. E a gente sabe o que tem que dar para o restaurante tomar a decisão se ele vai entrar de novo ou não. Sendo muito honesta aqui, que a gente sabe que é um assunto que a gente precisa evoluir e estamos super no caminho de evoluir aí para os próximos meses. Ano que vem vai ser um ano diferente em relação a isso, com certeza. O que eu vejo muita discussão nos grupos que eu participo, vamos falar um pouco de campanha inteligente? O pessoal fala muito, Bia, entrei na campanha inteligente, comecei a vender como eu não vendia, tá? Parei de entrar na campanha inteligente, parei de vender. Gente, me corrija se eu estiver errado. Imagina, de novo, que eu estou escondido. Estou pagando para o Google para aparecer. Meus anúncios estão aparecendo. Acabou o meu dinheiro. Parei de anunciar. O que vai acontecer? Eu vou parar de aparecer.
Se eu parei de aparecer, eu paro de vender. As pessoas, mas agora eu sou refém. Cara, você não é refém. É publicidade. É publicidade. É que é uma publicidade talvez diferente que as pessoas não estavam acostumadas. Não é um jornal, um outdoor, né? Mas você Claro. sabe que eu acho que, para as pessoas entenderem, eu acho que ele poderia ser uma categoria à parte. Me explica mais de sua ideia. Vamos lá. Ali eu tô dentro da aba de promoções. Isso. Tudo bem, ali eu estou pagando a campanha inteligente para fazer uma promoção. Mas para livrar as pessoas de cupom, de outras coisas, você tem uma aba aqui como se você fosse criar uma campanha de marketing. Então, essa é uma das coisas que eu falei que a gente tem que melhorar. Tinha que ser muito mais fácil, o restaurante deveria entrar assim, ficticiamente, né, que a gente tem que estudar, num ambiente, imagina numa tela. Você quer fazer a sua promoção autosserviço ou você quer que o iFood te ajude com a campanha inteligente? No autosserviço vai estar lá os vouchers separados de 5, de 10, eu quero só R$5 para novos, R$12 para reativar um cliente. A gente precisa organizar essa visão para a pessoa tomar decisão. Na cabeça dele não não está claro que ele está pagando um impulsionamento ou que ele está pagando uma propaganda. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui, shopping center. O shopping, ele não é para ajudar os lojistas exatamente. É porque existe uma demanda daqueles usuários, daqueles consumidores daquela região que preferem ir num lugar só para fazer as escolhas. Tem X lojas de sapatos, Y lojas de roupas e uma praça de alimentação. Aí o consumidor resolve a vida dele naquele shopping center. O aplicativo do iFood poderia fazer uma analogia dessa, né? Então, quando você faz uma promoção sozinha, eu, no meu restaurante, quero botar vouchers de R$12 para captar novos clientes. Você vai fazer e vai estar lá. E vai ser mais fácil buscado no iFood? Vai. Mas imagina se o iFood pega... Eu sei que nessa região existe uma demanda para novos usuários, pessoas que usam pouco. Se eu reunir um montão de pedido de R$20, vai ser mais fácil de vários usuários entrarem nessa lista de R$20. Então, eu preciso juntar o shopping center, a ideia do shopping center. Eu estou fazendo um shopping de R$20. Para aquele outro ambiente, eu estou fazendo um shopping de R$35, porque tem demanda para isso. Ou só de pratos de carne. Então, o iFood busca o usuário final, no final das contas. Eu estou tentando reunir os usuários certos pro restaurante, né? E é bom para todo mundo. O restaurante ganha, o consumidor come, a gente, né? O iFood ganha, claro, a relação ganha-ganha. Um pouco disso. E aí, conectando também o final, né? Quando você pergunta para o usuário, existem muitas pesquisas, a gente faz muita pesquisa para o consumidor, né? Para os entregadores e para restaurantes também. E assim, por que o iFood é o aplicativo de delivery mais amado do Brasil, né? A gente se orgulha muito em dizer isso, que é super importante. E aí quando você pergunta por que é mais amado, e o segundo item é porque no iFood tem promoção. Se eu tirar a promoção, eu acabo com o amor da marca relacionada a ele. E é óbvio que eu só preciso fazer, eu tenho que fazer uma promoção que seja bom para todo mundo, para o nosso bolso, inclusive, né? Afinal de contas, a gente... Então, colocou liquidação, a gente já quer comprar roupa, já quer comprar sapato. Mas olha como a gente é hipócrita. O brasileiro é hipócrita, né? Porque eu cresci com essa cultura de buscar promoção, de pichinchar, de comprar no crédito, parcelar em 12 vezes. De parcelar em 12 vezes. Eu aprendi com a minha mãe isso de pechinchar. Sim, isso vem. Sempre. Tem desconto, tal, no débito. Mas isso não é você, isso não sou eu. Você não é assim? Claro. A gente gosta de uma vantagem, né? A gente gosta de uma vantagem. Aí, quando eu tenho um negócio, eu tenho a cara de pau de falar que o usuário de iFood é vampiro de promoção. Porra, velho. A gente é vampiro de qualquer promoção. A gente passa ali na hora de botar gasolina, a gente deixa de parar num posto por causa de 5 centavos do posto da frente. Verdade. A gente deixa de fazer não sei o que por causa de merreca. E aí o pessoal reclama. A gente nunca está contente, não é verdade? Verdade. Mas até para
É super importante também restaurantes saberem que o iFood sabe que pode entregar melhor a experiência de promoções como um todo, tá? Não, Isso tem muita coisa pra gente melhorar. Sim, A mas gente avisa, por exemplo, quando a gente faz essas promoções relâmpagos, a gente avisava às vezes no dia, ó, colocamos você nessa promoção, se você quiser, você sai dela. Agora a gente está avisando com 72 horas de antecedência, já começamos a melhorar. Entendi. Tem muita coisa para fazer. Quantos anos são de iFood, Bia? 10 anos já. 10 anos. Não tem muita coisa ainda para aprender. Tem. Empresa jovem. É, nossa, parece muito mais, né? Não, Você fala de iFood, pra mim, sei lá, a vida inteira teve iFood. Desde que celular é celular, mas não. é uma coisa muito nova, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão presente pra gente hoje Sim, que parece tipo, que. vivi sem. Como, né? Nunca Como vivi viver. sem. Né? Também. Ô, Bia, você falou que você tem o cargo de governança. Eu fiquei com isso na cabeça. Isso quer dizer o quê? Quantas pessoas você comanda aí Ah, dentro Lidera, do iFood? lidera. não comento, até porque exatamente, tudo isso que eu falei do desafio, né? Eu acho que eu acabei não concluindo, né? O desafio de conectar todos os canais de comunicação, né? Mas lidero hoje acho que 20 pessoas no meu time. Tenho 3 pessoas diretas, 3 mulheres diretas, o que é muito legal. E que tem Bom. seus times. E o resto é tudo homem? Não, tem mais mulher no meu time. De uma forma geral, comunicação, publicidade tem muitas Você acha que é mulheres, mais- né? Talvez seja um setor que tem mais Legal. mulheres. Mas aí você comanda os 20 e os 20 comandam mais a equipe. Não, a equipe inteira é 20. Meu time Ah. não é tão pequeno, poderia ser mais, tô brincando. Não é tão pequeno, não é tão grande. E, na verdade, até pegando o gancho que eu falei lá da governança de comunicação. E aí, quando eu É por entrei isso lá... que é Rivotril, viu? A gente Vai, vai, volta, depois vem de novo. É essa a Vou ter que ideia. amarrar aqui as ideias, isso aí. E aí, então, o que a gente fez lá atrás, né? Tinha os canais tradicionais, mandar um e-mail, um WhatsApp. Então, a gente começou a construir essa lógica de comunicação, que pode ser muito melhor também. Hoje a gente continua mandando um fluxo muito grande de informação, mas já está muito melhor do que há 2 anos atrás. Eu imagino que os restaurantes achem isso, espero, mas a gente está melhorando mais. E aí, depois disso, a gente tinha outras necessidades. Desde essa que você falou, que você conseguiu resumir bem, depois de, sei lá, estudar o iFood, entendi o que o iFood quer com o restaurante. A gente tem uma missão de fazer com que todo mundo pense assim. Descubra a mesma coisa. E foram aparecendo outras dores. A mesma, quando você falava que o iFood era inimigo, né? Do restaurante, tipo, cara, nós não somos. E como é que eu faço para mudar isso? E aí vieram outros desafios. Aí o time foi crescendo, ganhando novas missões, além de só os canais de comunicação. Vocês tinham Tanto essa visão que os restaurantes achavam isso, que eles viam vocês como não amigos? Quando eu entrei em 2020, sim, era uma das missões. Era primeiro assim, a gente precisa organizar o fluxo de comunicação, foca nisso. Para conectar. Primeiro, preciso minimamente me informar melhor. E a gente conseguiu fazer isso ao longo do tempo. Tem um monte de baita desafio pela frente ainda, mas a gente conseguiu amenizar isso. Criamos um monte de canal, agora tem Instagram, tem blog, tem canal no YouTube, tem um monte de coisa. E a missão seguinte foi, agora a gente precisa se relacionar melhor. A gente precisa se aproximar, a gente precisa escutar. E aí veio uma estratégia de aproximação com o restaurante, que, enfim, das iniciativas é o programa do Conexão, que você faz parte, Perrone. O que é o programa Conexão, gente? Para explicar a Conexão, vou ter que dar um passinho atrás, tá? A verdade né, duríssima pra gente. Os restaurantes acham que o iFood quer ser sócio e não se importa com os restaurantes. Não é verdade, mas a gente não explica isso bem e demorou muito para de verdade trazer os restaurantes mais para próximo da gente. Entender o que Exatamente. podia melhorar, o que está faltando. Exato. E a gente só consegue continuar crescendo, né? Como eu falei de crescimento, crescer pedido e tal, se a gente oferecer uma experiência melhor para o restaurante que está ali operando, que vai querer deixar os pedidos mais aqui, confiar mais no iFood, trazer mais pedido para cá e fazer a gente crescer junto, né? Se eu não tenho essa confiança, não consigo crescer. Então é imprescindível ter a confiança do restaurante. Então a gente construiu a agenda de melhoria contínua, que a gente chama. De que é isso? Basicamente. É tipo uma tríplice, assim, né? Eu preciso escutar os restaurantes de verdade, genuinamente. O que é ruim, o que é muito ruim, o que não dá mais para conviver, que o iFood tem que melhorar para te entregar mais, uma experiência melhor. Escutando isso, a gente consegue trazer para dentro de casa
melhorar, né? Priorizar os assuntos, são uma governança aqui de priorização de assunto, o que é imprescindível, o que tem que mudar, times de tecnologia, de dados, times aqui importantes que colocam para executar, e a frente de devolver isso para o restaurante, contar essa história, tipo, ó, vocês pediram, a gente está melhorando, conto isso para você, tudo bem? Conto isso para os restaurantes de volta e pega mais informação. Então, assim, é uma roda que tem que girar e não pode parar. Então, essa é a nossa intenção de agenda de Faz melhoria. quanto tempo que a Conexão está ativa? Isso é agenda de melhoria contínua. Eu vou chegar na conexão. Aí, nessa frente aqui de escuta, que a gente precisa saber o que os restaurantes estão falando, é que surgiu a conexão. Nessa frente de escuta, a gente resolveu, eu preciso escutar os meus 300 mil restaurantes. O que Porque vocês são acham? 300 mil restaurantes, Imagina, gente. né? Seria... Nada, né, pô? Seria impossível botar aí todo mundo num campo de futebol, imagina, fazer evento, escutar. Não tem como. Sentar frente a Cada frente um tem assim, algum não, lugar do Brasil. não tem como, né? Então, precisamos escalar essa escuta. A gente formou 3 grupos. Um é o Fórum de Restaurantes. A gente escolheu 20 donos de restaurantes espalhados no Brasil inteiro, que tem um recorte muito similar aos 300 mil, né? Tipo de cozinha, tamanho, faturamento, se tem salão, se não tem, se tem entrega própria Desde ou entrega do grande a iFood. pequeno porte. É. Tá. Que conseguem representar muito próximo dos 300 mil. Tá bom. E para esse grupo são sempre os mesmos 20, a gente tem um contato muito próximo. Ontem eles estavam no iFood. Eu estou aqui em São Paulo, inclusive, por isso. A gente estava com eles ontem no iFood. E tem encontro presencial, online, encontro muito próximo. Então a gente pergunta, cara, quais são as maiores dores? O que a gente pode fazer? A gente prioriza os temas junto com eles. Eles testam muita coisa antes do resto. E não só eles testam, várias pessoas testam. Tá. Mas eles ajudam muito a gente. A gente devolve, escuta muito e faz essa roda girar. Um outro grupo, que é o Conexão, que o Perrone faz parte, são pessoas formadoras de opinião, influenciadores, infoprodutores, especialistas em gestão de restaurante, que ensinam outras pessoas. De uma forma geral, todos os 20, aí são 29. Aquele grupo tinha 20 e tem 29. Tá. Que se você juntar, eles têm mais de 1 milhão de seguidores, né? Então são pessoas que ouvem muito restaurantes, então eles conseguem ter uma amplitude de conhecimento maior até, às vezes, que os 20, né? Do fórum, porque eles ouvem, imagino que você deve Como ter o tipos de Perrone alunos e pessoas que você faz consultoria de todos os tipos, de grande, não pequeno, só médio. disso, né? Porque eu também No tenho seu meu canal do YouTube. No YouTube, as pessoas né? devem comentar, Sim, imagino. E é porque é voltado para isso, né? Exatamente. Eu tenho os meus alunos, mas eu também tenho, quando eu faço conteúdos voltados para o empreendedorismo, eu leio muita coisa de dúvidas de iFood e etc, etc. Eu só queria deixar bem claro, pessoal, que apesar de eu fazer parte do programa, eu tenho minha opinião, tem muitas coisas que eu concordo, mas eu também continuo tendo minhas coisas que eu discordo, e dentro do programa eu sou livre para expor completamente a minha opinião, e esse foi um dos motivos que eu entrei para dentro do programa, né? Só para deixar Não, é isso, importantíssimo. né? A gente apanha bastante do Perrone, tá? Não tem nada de... Não passa a mão Não na só cabeça. dele e dos outros também, mas é isso. Na verdade, a gente precisa aprender. Tá. Eu já conto a história um pouco do Conexão, como é que ele surgiu. Isso é para concluir o raciocínio. Bom, e essas 29 pessoas conseguem ter mais voz ainda em relação aos restaurantes, trazem pra gente. E o mesmo processo, a gente escuta, faz processos de escuta, Tá. traz... E não só discuta, e conta também nosso propósito, ensina muita coisa que eles pedem, como eles dão aula, ensinam, tem seus mentores, seus alunos, eles repassam as informações, sabe? E contribuem muito para esse ciclo, né, para a melhoria contínua. E o terceiro grupo é o de associações e sindicatos locais. Essas discussões são mais políticas, assim, institucionais, né, institucionalmente falando, que são importantes também em relação à discussão para donos de restaurantes no geral. Tá. E aí são os grupos que a gente entende que consegue alcançar o maior número de restaurantes possível para saber que a gente quer estar próximo, quer melhorar, tem um processo longo pela frente, tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente tem a intenção muito boa. Afinal de contas, o iFood não é uma caixa de cimento, empresa, né? São feitas de pessoas ali. Tem outros seres humanos que também têm seus anseios, que tentam calçar ali o sapato do restaurante para fazer a roda girar. Sem o restaurante crescer, a gente também não cresce. E tem algum problema que vocês conseguiram solucionar e um exemplo aí para trazer pra gente? Ai, tem um monte. Perrone, quer me dizer? Não sei, também tem um monte de problema que a gente não conseguiu, mas... Vamos lá.
política de cancelamento. Boa. Era um problema Problemaço. muito sério para o dono do restaurante, né? Porque tinha muitas fraudes onde o cliente recebia o produto e cancelava, e quem arca com isso é o cliente, é o restaurante, né? Eu já vi até alguém ensinando a dar o golpe, né? Exatamente. A gente tem escola do golpe do iFood no YouTube, gente, né? E isso é normal, né? A gente vive aonde? No nosso Brasilzão. Em vez de ensinar como usar a plataforma, ensina como né? burlar o sistema. E vocês criaram Várias soluções. várias soluções, Posso contar um pouquinho? né, para que o restaurante, lógico, do mesmo jeito que existe pessoas que burlam, também tem os restaurantes que não são flor que se cheira como em qualquer lugar, Tá. né? Mas antes, quase que 100% quem arcava com isso eram os restaurantes, né? Antigamente. E hoje vocês criaram um sistema antifraude que dá para abrir disputa. Exatamente. Então hoje vocês escutam o restaurante, escutam o cliente, e aí tem um intermediador ali, né? Não é- Esse ponto é muito importante, né? A gente tem que... O próprio fluxo de cancelamento, ele tem que ser bom para quem participa dele. O restaurante, o usuário e o entregador. Se a gente fizesse tudo que os restaurantes pediam, eu provavelmente teria uma experiência muito ruim para o usuário. Certo. Lembra, o iFood é o aplicativo mais amado. Ninguém quer que o iFood... Quer dizer, ninguém. O iFood não quer perder esse status. Eu preciso continuar entregando valor para o cliente certo, para o cliente honesto, para o cliente que quer fazer um cancelamento que ele esteja com razão. Mas o que a gente não fazia, lá no início desse ano, em cada 10 pedidos de cancelamento, o restaurante só participava de 3, 30%, né? Hoje, em cada 10, ele participa de 6. Ou seja, se o consumidor quer um cancelamento, em cada 10, o restaurante consegue participar da decisão se ele vai permitir ou não o cancelamento em 60%. E a nossa ideia é que o restaurante participe de 100% de todo o pedido de cancelamento. Até para o restaurante aprender, mais o sentido. empresário sério provavelmente quer entender por que o consumidor quer cancelar. Mas ele vai participar a ponto de, não, você não vai cancelar? Sim, Ah, por exemplo, mas vai ter como que isso vai esse acontecer, poder. né? Pode acontecer, o pedido está atrasado, né? Você prometeu entregar em 30 minutos, deu Certo. 35 minutos, o consumidor vai lá num fluxo e vai falar assim, o meu pedido está atrasado. Antes, a gente já mudou isso, tá? Mas antes já parecia assim, eu quero cancelar. E às vezes o consumidor nem queria cancelar. Eu não dava. Não tinha outra opção. O iFood não dava a oportunidade do consumidor entender o que está acontecendo. Sim. Então a gente de fato era muito confuso o fluxo. Tá. E foi todo esse mapeamento que a gente teve que fazer, escutar todas as partes e fazer tudo ser mais justo e fluido o processo. Então, nessa questão do atraso. O consumidor fala, o pedido está em atraso. O restaurante vai poder falar, eu Está a consigo caminho, tá. se a entrega for dele, ele tem que falar que está a caminho, se ele não der o despacho, né? Ou então assim, eu preciso de mais 10 minutos, você quer esperar? E o consumidor pode falar, não quero. E aí ele vai porque poder cancelar. já E aí o aconteceu restaurante... comigo. Concorda que o restaurante, nesse caso, ele está errado? Concordo. Ele prometeu 30 minutos. Por exemplo, às vezes eu faço pedido e eu tenho que sair para levar minha filha na escola. E ela precisa almoçar para ir para a escola. Você não Já pode- aconteceu de chegar super atrasada na escola. Tipo, meia hora depois, portão já fechado, porque não vou deixar ela sem comer para ir para a escola. né? Claro. E é claro que se a entrega for do iFood e o atraso estiver na entrega, o restaurante não vai ser prejudicado. entendi. Ele vai ter o reembolso porque a culpa é nossa. Tá. E a gente consegue identificar isso no fluxo. E essa é uma das melhorias, né? Então, assim, cancelamento acho que realmente foi a nossa principal mudança nesses últimos 6 meses. Tá, A agenda de melhoria contínua que eu te contei, ela começou forte mesmo esse ano. tá. Antes tinham várias intenções de fazer essa aproximação, de priorizar as dores do restaurante. A gente fazia várias mudanças positivas, mas dessa forma estruturada, olhando todos os problemas mais sérios. E cancelamento, há 6 meses atrás, era o problema mais reclamado pelos restaurantes. A gente focou muito, muita prioridade, usou muito esses fóruns, os 3, para ajudar a gente a entender. E conseguiu fazer muitas entregas para estar essa evolução. Aí de 30% da participação, hoje os restaurantes participam de 60%, prevendo chegar a 100% até março do ano que vem.
Eu acho que antes não tinha realmente a possibilidade de eu mandar mensagem para o restaurante, né? Esse Não contato. tinha, não em toda, tinha algumas situações, mas agora tem muito Eu mais. teria que ligar, alguma coisa assim. Hoje, né? por exemplo, depois que você faz o E pedido... agora tem um chat, né? Eu ia falar isso. Depois que você faz o pedido, você fica... Durante o preparo do pedido, você pode se comunicar. O restaurante pode falar com você e você pode falar com o restaurante. Sim, Isso é bom, né? É um canal de comunicação ali. claro. Interessante. Às vezes a pessoa é alérgica a alguma coisa. Ou então faltou o crouton da sua Caesar. E aí ela você fala, pode "Uhum." falar, posso mandar ser um crouton? Posso substituir pelo outro pão? Posso substituir... Você quer trocar seu prato? Uhum. E você evita um cancelamento. Porque o cancelamento estava muito além do que só o cancelamento em si. Tá. E estava em solucionar pequenas fricções para o consumidor e para o restaurante. Então, você entende a complexidade? Sim. Às vezes fica parecendo... Ai, E aí o restaurante fica com Ele score me- mais baixo por conta desse cancelamento. se ele avaliar mal, sim, né? Se o usuário avaliar mal. Mas a partir do momento que eu dou ferramentas Pra isso não acontecer. para as pessoas se entrarem, se comunicarem, né? O poder da comunicação é fantástico. Hoje eu também posso, além de contestar o cancelamento, hoje eu posso pedir pro iFood reavaliar o que o usuário escreveu também. A moderação, né? Pode. Porque, por exemplo, vamos supor, igual você me falou, imagina que eu sou um restaurante, você comprou uma Caesar e só faltou o crouton. Não é justo você me dar porque só faltou o crouton. Você teve uma outra experiência? Não sei se o cara gosta muito de crouton. Não, mas você entendeu. Às vezes é um detalhe que não merece uma nota 1. Eu poderia ter tomado um 4 e não uma nota 1. Tá. Né? Eu acho injusto. Eu concordo e discordo. Eu acho que a gente evoluiu sim no processo de moderação e isso teve muito a ver com o treinamento das pessoas que moderam, a gente treinou, mudou o sistema. Mas pensa, você como usuário, eu não sei, a expectativa é tão individual, Exatamente. sabe? Não, tudo pra bem. ele é super importante ter um Tudo bem, crouton eu lá. gostaria de ter o crouton para comer na minha salada ou o crouton para tomar na minha sopa, mas eu também tenho um pouco de bom senso Sim. que o resto da experiência foi boa. Chegou na hora, Chegou na com hora, qualidade da tava embalagem. apresentável, não sei o quê, só faltou Tá o cheiroso, crouton. hein? É o intestino do pato. Né? Agora, tem um lugar, Bia, que os restaurantes conseguem fazer uma consulta para ver todas essas melhorias que o iFood tem feito aí? Ai, tem. Como a gente não consegue falar com todo mundo sobre tudo, né? Informação hoje, a gente está sempre muito cheio de informação, a gente tem um ambiente que chama Melhoria Contínua. Dentro do blog do iFood, tem um blog para parceiros. E que lá tem 16 temas, na agenda de melhoria contínua tem 16 temas que a gente priorizou. Posso citar alguns, por exemplo, problema de cancelamento, ter um atendimento melhor, promoções, super restaurante, o próprio portal do parceiro e outros temas aqui que não... Todas as novidades que vai entrando, vai caindo ali. Vão ali, exatamente. A gente tem contado... A gente está fazendo um teste, por exemplo, para reduzir o tempo de espera do entregador dentro do restaurante. A gente conta que aquele teste está acontecendo. E que depois que a gente faz o teste, funcionou naquele grupo de restaurantes, a gente escala para todos os outros restaurantes. Então, a gente vai contando essas coisas que são difíceis de contar. Tá. Então, é óbvio, né? Não é um ambiente que você vai lá todo dia entrar para saber o que o iFood está fazendo. Mas se tiver com raiva demais do iFood, entra lá, a gente está fazendo um monte de coisa para melhorar a experiência, sabe? Bia, agora eu quero ir um pouco pro lado do pequeno, tá? Eu tenho uma visão, o seguinte, empreender no Brasil é muito difícil, né? O governo fica com muita coisa, a concorrência também é uma concorrência absurda, né? E o governo não te dá incentivos, é muito difícil. Então, no português bem claro, é foda você ser dono de negócio, principalmente quando você quer ser um negócio formal, né? E aí, a minha visão é o seguinte: hoje a gente tem as taxas do iFood, né? E eu vejo que poderia ser diferente, né?
por exemplo, eu sou um pequeno, eu acho que Poderia a mim... ser menor para o pequeno, por Isso exemplo, poderia ser crescente. Eu começo pagando uma taxa menor conforme você for e vendendo conforme mais, eu for crescendo, eu chego num teto, que é o teto, né, para todo mundo. para todo mundo. Por quê? Porque Isso iria incentivar. seria incentivar. Porque a grande briga com os pequenos é o seguinte: a gente sabe que às vezes alguns empreendedores são os queridinhos, né? Os queridinhos entre aspas. Mas, por exemplo, tem lugares Existe que não tem a mesma taxa, que não é igual para todo mundo. Por que isso acontece, Bia? Existem negociações comerciais, né? Então, pode acontecer sim, é bem minoria. Então, Mas existe. existe porque tem negociação comercial, faz contrato de longo prazo, tem algumas coisas assim. Mas seria impossível fazer isso para todos, né? Imagina, 300 mil restaurantes com contratos diferentes, não seria possível. Mas você concorda comigo que se eu fosse pequeno e eu pagasse, vamos supor que eu começasse em 5%, Mas até vender X coisa. A gente está com até uma notícia nova, acho que você talvez não saiba. Hoje, qualquer restaurante de qualquer tamanho que entrar no iFood, em qualquer lugar, na verdade não está está em mais de 500 cidades, tá? Mas, ou seja, muito em breve a gente vai chegar no Brasil inteiro. Se você vende até 30 pedidos, se não faz 30 pedidos no mês, você não paga taxa nenhuma, zero. Então, se eu sou... Vamos lá, gente, isso é 30? muito legal para vocês, presta 30 atenção. pedidos. 30 pedidos? Se eu tô E pode parecer pouco, mas tem muito restaurante que faz 30 pedidos. Sério? É. Num mês? A gente tem 86% da nossa base de restaurantes como pequeno e médio empresário, tá? Tá. Tem uma parcela importante que faz até 1.000 pedidos por mês, por exemplo. E quando você está começando, estou falando desse perfil que o Perrone está falando Tá. aqui, tá? Do pequeno, do empresário Sim. sem suporte, às vezes que está investindo nem era empresário de comida, ou até era, mas não estava no Ficou delivery. desempregado e Fazer 30 sei lá. pedidos não é tão Cara, trivial, sabe? Parece que é pouco, É. mas para quem está começando... Você tem que fazer o seu cardápio ficar Para atraente. escutar aquela campainha tocar, tem gente que leva meses ali. Imagina, porque hoje a gente pode dizer que depois da pandemia, o comércio de delivery não está mais para amadores. Né? Não tá. É muita gente. Você imagina aqui, procura hamburgueria aqui na sua região. Tem várias. Milhares, imagina. Então, a competitividade. Uhum. É muito... Ah, tá. Pra Então, essa ferrenha. quantidade. E Mas assim, aí eu ó, tô pensando aqui também que a pessoa não sobrevive com 30 pedidos no mês. Isso depende não sobrevive, depende do quê, né? Qual o contexto dela, qual a expectativa, qual o trabalhar custo, com Mas aí, isso, Bia, qual produto que ela vende. Mas eu concordo, Uhum. 30 é bem pouco, mas é um começo para você aprender. E aí você pode ficar ali, você melhora o seu cardápio. E tem uma outra coisa, que tem um teste também muito em breve, a gente vai escalar para todos. Nos primeiros 60 dias, a gente tem um chat não, uma conversa que o restaurante pode, 60 dias do primeiro dia que ele fechou o contrato ali e começou, né? Para ele tirar todas as dúvidas operacionais. Como eu faço isso? E é um humano, não é um robô. Tá. Para responder e ajudar ele a ficar ali na plataforma. Era muito comum, há um tempo atrás, a gente ter parceiros que, depois de um mês, não tinham feito nem 20 pedidos. É por isso... A gente não toma decisão sem dados por trás, tá? O Tá. iFood é uma empresa de tecnologia. A nossa vida é dados. Então, para a gente chegar nesse 30, porque a gente fez muita conta para entender que a virada de chave é 30 pedidos. Tá. O parceiro que faz 30 pedidos no primeiro mês, ele tem muito mais sucesso do que aquele que não faz. Tá. É comum um cara fazer menos de 30 pedidos no mês e depois desistir, sair da plataforma e Depois- acabar morrendo, entre Tá. aspas. depois desses 30 pedidos, ele entra para... Aí o contrato que ele assinou, se ele é entrega completa, né? Entrega o plano básico. E Mas aí ele passa ele vai para Mas- cheia. Ele de vai, uma vez só. Mas assim, se no mês seguinte ele fez 30, fez 29, Ele também no mês já não paga seguinte de novo. não paga de novo. Então, Em qualquer situação, que ele seja abaixo menos de 30, 30, até ele conseguir ganhar o fôlego, entender como que funciona o negócio dele. Tá. Ô, Bia, olha só. Eu não sei se é um caso que entraria aí no iFood, mas eu trabalho com eventos. Tá. Então, um dia eu tô numa cervejaria, outro dia eu tô em um barzinho fazendo o dia do churrasco, né? Trabalho com churrasco. Mas aí você
Você com a sua mão de obra de chefe. Sim, não, eu levo o meu equipamento, eu levo minha churrasqueira, eu levo minha equipe e aí eu produzo lá e entrego os lanches, os assados, enfim. Tá. Como eu poderia trabalhar com o iFood? É possível eu fazer um ponto de entrega que não seja fixo? Porque eu não vou estar ali todo dia, nem todo final de semana. Posso estar em um restaurante, em outro, em outro. Não, porque você precisa ter o seu raio de entrega, né? Como é que você tem o seu Você cadastro? tem que ter teu ponto fixo Seus- ali. Você Não pode ser itinerante Não o é meu itinerante. ponto de entrega. O que você. Eu achei que você ia até perguntar sobre abrir e fechar o restaurante, né? Isso você teria flexibilidade. Opa. Mas não porque você tem que ter o ponto. Eu acho que isso é uma demanda, viu? Pode ser? Porque Vou anotar. tem muitas pessoas que Mas como trabalham com esse funcionaria? tipo de evento. Você, por exemplo, hoje você está aqui nesse bairro. Aí Certo. você abre sua loja nesse bairro. Aham. Aí você Tem que cria ver se tem tua alguma- clientela nesse eu não bairro, sei amanhã responder. você não tá mais aqui. É esporádico. Então, tem que ver se tem alguma questão jurídica, porque tem a ver com construção de CNPJ e até. Desculpa, estou aqui indo e voltando nos assuntos, mas tem a ver Tá. com o que você perguntou dos pequenos. Além da taxa de 30 pedidos, tem a ver com o que você está falando também. Então, por exemplo, para Além- mim seria vantajoso, né? Além da taxa dos 30 pedidos, a gente tem o chat que eu falei, né, nos 60 dias, tem uma outra coisa. A gente agora também permite o restaurante, ele não precisa ter CNPJ. Ele pode ter só CPF e ele tem mentira. 3 meses para abrir um KNAI, que é a coisa mais difícil do empresário, Isso abrir um daí era um KNAI. problema muito sério. Ele entra só com CPF Tá. e faz um KNAI. Ele tem 3 meses para fazer um KNAI. Ele precisa fazer. Em algum Tá. momento eu preciso que ele tenha o KNAI dele do tipo de... Mas, se eu não me engano, são 3 meses. Depois eu te mando se eu estiver errada e você escreve nos comentários, tá? Mas acho que são 3 meses. E acho que isso ajuda muitos novos empresários a entrarem. O iFood tem uma responsabilidade muito grande, assim, na sociedade. Para restaurante, para entregador, de uma forma geral, né? Então a gente se preocupa Isso com seria isso, com super certeza. interessante pra gente, porque às vezes o restaurante vende, sei lá, comida de boteco. E aí no dia do jogo tal ele me contrata para eu fazer o churrasco. E aí eu poderia ter É quase que um o delivery de profissionais, né? Calma, aí você está mudando muito o setor, mas eu acho que é uma Vamos boa pensar demanda. vamos pensar nesse segmento. É uma aí. boa. Porque não sou só eu. Vários churrasqueiros trabalham assim. E também, sei lá, a moça do acarajé, que faz um dia... Delivery de chefe. Interessante. Né? Tá anotado aí. Vou pedir para alguém do iFood ver novos negócios, isso aí. O que você acha disso, Perrone? Eu não sei. Porque, olha só, eu tô lá fazendo o meu evento. Eu tenho público daquele local, mas imagina se eu pudesse atender todos os apartamentos e os prédios da região. Eu venderia muito mais. Sim, isso com toda Né? certeza. Olha lá, Poderia plantei a ser- sementinha. Chefe em casa. Existe, né? Algumas pessoas chamam chefe em casa para Chefe em cozinhar, casa. como você falou, né? É um delivery, não, é um marketplace de serviço. É, mas aí eu teria que ir na casa da pessoa. Não, eu tô te entregando um lanche diferenciado hoje. Que você provavelmente não vai ter no cardápio do... Mas você teria um cardápio. Claro, um cardápio fixo até. Né? Que é o que eu trabalho. Mas por que você não tá falando? Porque você quer dizer que você pode entregar na cidade inteira. E assim, eu tô ali hoje em Nossa, Santana. complexo. Amanhã eu tô na Moca. Um final de semana eu tô na Moca. Outro eu tô na Lapa. E aí eu levo essa experiência para vários lugares. Porque o cara que tá ali no restaurante, geralmente ele me pede para levar para viagem. Um outro pede para viagem. Mas se eu pudesse atender a região também, eu venderia mais. Entendi. Vamos pensar. Vamos pensar. Pode ser. Adorei. E aí, a comidinha tá ficando Tá pronta? quase, hein? Tá Tá quase. bonito. Tá bonita, hein? O cheiro tá bom aqui. hein? Tá sim. Tá bom. E tem um pouquinho de tudo, é equilibrado seu Tem um menu verde, menu verde. O que é isso, Perrone? colorido. Ah, Como é que come com esse Saudável. microfone aqui na frente, gente? não, tá. É o quê? Assim? Como é que eu Como como come com esse com- microfone na frente aqui? Não, só Cara, deixar você vai geladinho. comer como se estivesse em casa, tranquila. E o ideal era comer com a mão, isso daí, com uma folhinha de. Não, aqui tem um arrozinho. Aqui o ideal era comer de hashi. Eu não De achei hashi. de hashi. Não, ainda bem, né? Porque a gente ainda, além de tudo, ia passar vergonha. aqui, Não, tô né? de branco, não posso sujar meu casaco branco. Você precisa de um babador? É isso? Não precisa. Ai, ai. E Bia, Muito cheiroso.
a tua responsabilidade dentro da empresa é uma responsabilidade muito grande, né? Como é? Agora uma pergunta assim que eu vejo uma mulher com essa responsabilidade, né? Lógico que você não vai me saber se é diferente o jeito que te tratam como tratariam um homem, né? Mas nessa é pesado para você, Bia, porque normalmente quando a gente fala, quando eu falei que uma pessoa do iFood vinha aqui, né? Nos meus grupos, Quem é o cara? quem é o cara? Né? E eu perguntei, mas por que cara? Por que tem que ser o cara? Aí as pessoas, sabe, elas dão aquela sabonetada, não, é modo de falar, mas não, você sabe que não é modo de falar. Verdade. Eu acho, bom, acho que mulheres enfrentam isso, né? E às vezes a gente ainda não é levado a sério no início da conversa, né? Até você ter que provar que sim, você sabe daquele assunto, né? Não sempre, né? Mas às vezes é comum isso acontecer. Dentro do iFood, eu de verdade não sinto essa Não pressão. dentro, você sabe, eu não falo de dentro, não. Os seus fora. clientes. Eu no falo, caso. por exemplo, você atende, restaurantes. você chega a conversa, você Sim, tem sim. o contato com o restaurante. Muito pelo esse processo de Muita- aproximação, né? muita Tenho, patada. tenho conversado com muitos restaurantes. E é bem comum, o dono de restaurante, de uma forma geral, é homem, né? Sim. É um bem masculino o ambiente. A minha trajetória profissional foi sempre de empresas muito masculinas, então talvez isso tenha formado a minha essa capacidade Costume, de né, acostumar de fazer isso, de ser um pouco desrespeitada algumas vezes. A gente está num país que ainda existe um machismo estrutural, Uhum. né? Ainda a gente tem uma luta grande pela frente. Nunca na minha experiência do iFood fui ofendida, mas senti que eu tive que batalhar um pouco mais para minha opinião ser aceita em algumas E que situações, com lide alguns donos com de isso restaurantes. também, né? Exatamente. Sou eu aqui que você vai ter que falar e acabou. Exatamente. Você já passou Mas por mas- situações desagradáveis que você teve que... Sim, de falar a autoridade, que a palavra final sim é a minha, sou eu que vou tomar a decisão. Que às vezes a pessoa queria que eu. Não, então vamos conversar com o seu chefe. Para ver então, se a gente vai realmente eu sou ser homem, isso. mas às vezes eu tenho um pouco de vergonha disso, sabe? De chegar numa pessoa e por ser mulher eu escutar assim do tipo, moça, você não vai resolver meu problema. Me chama teu gerente, me chama teu... Amigão, eu sou o pica aqui, você não tá entendendo. Na verdade, eu nem me acho a pica aqui, não. Não, Mas eu não. tenho muita. Mas o é. iFood tem uma cultura muito de autonomia, né? Na minha autoridade. Então, com muito alinhamento com a minha liderança, eu sei até onde eu posso ir, né? Claro que tem situações que eu sei que eu não posso ir, que eu tenho que tomar decisão em conjunto com outras pessoas. Né? É difícil sendo mulher, às vezes, não dentro do iFood, não tenho isso em nenhuma situação, pelo contrário, lá se estimula muito o equilíbrio de gênero, E como você raça falou, e tudo na mais, sua né? equipe aí tem bastante mulheres. Tem né? bastante mulheres, tento também dar muita autonomia para todos ali, né? Com muito alinhamento. Mas você já cortou um dobradinho já? Já, algumas vezes. Poucas, acho que em outras tem situações como não, fora né? do iFood foram mais até, eu acho. Porque você trabalhou lá em outro No setor de petróleo, outro setor. super masculino também, um ambiente com muitos homens, né? De pneus, muitos homens, sempre num setor de muitos homens, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Bia. Há pouco tempo foi noticiado que o iFood foi vendido. Sim ou não? Sim, foi noticiado erradamente, a gente não foi vendido, né? Fake news? Em alguns veículos saíram de uma forma muito mal explicada. Não foi vendido. O iFood tinha 2 sócios, tá? A Prozos e a Just Eat, 2 empresas multinacionais, tá? A Prozos tinha 70% do business e a Just Eat 30%. A Prozos comprou os 30%. Ou seja, foi com 100%. Então não foi vendido. Não foi verdade, vendido. Ela continua com uma... ela adquiriu 100% do controle. Foi isso. Como é que come aqui, Perrone? Me explica aí. Aqui, geralmente é assim. A gente tem tudo separado, né?
normalmente nós brasileiros colocaríamos o arroz no prato. Mas é ao contrário, você traz o que você quer comer para dentro do potinho de arroz. E agora eu vou te explicar como. Empresta teu potinho aí, Lari. Com a tampa, por favor. Ai, mas eu já quero comer. Aquele de chacoalhar que você falou? Ah, mentira. Mas não cabe tudo, Pois pô. é, posso tirar um pouco de arroz? Você vai trazendo garfadinhas para dentro. E porque depois você vai chacoalha ver como de novo, ele é fica. isso? Olha como ele fica. Você vai colocando no Deixa eu ver. cantinho. Nossa, então faz isso primeiro e depois bota a comida. Não, mas aí eu não tiro essa Você quantidade. não tira, você Mas vai mexe colocando. assim pra mim. Mexo. Mexe o meu, por favor. Mas tem que pôr antes, é isso? Você vai pegando a carninha e vai Tá. botando dentro do potinho e comendo. E qual que é o segredo desse arroz grudadinho aí? Porque no Brasil não pode ter arroz grudadinho, né? Mas Não, na comida oriental tá todo arroz, grudadinho. é um arroz oriental que ele tem bastante amido e ele foi feito para isso, né? Olha, fato curioso, meu filho, que é bem pequenininho, não pode comer comida crua, né? Claro, né? Que ainda não pode. Mas às vezes ele vê a gente comendo, a gente pede em casa comida japonesa, aí ele fala, mamãe, eu quero aquele arroz grudadinho. Muito fofinho. Ah, É Que aí só isso a gente deixa ele comer, né? O arroz grudadinho. O arroz- O arroz pode. grudadinho, você compra a marca do arroz oriental, que não tem erro. Do mesmo jeito que você faz o normal, você faz o grudadinho. ó, o meu não teve a finalização, tá? Ah, porque Vou levaram- aqui reclamar. Ai, meu Deus, deixei cair já. Ah, já fiz inclusive, besteira. né? Vamos deixar a Bia comendo, né, Perrone? Vamos. Como é que faz pra galera saber da receita, pra poder reproduzir em casa? Porque é possível você aí de casa fazer essa receitinha. Você que está em casa, quer aprender a fazer essa receita, tá Não lá tinha que tirar uma no foto. nosso... Posso tirar uma foto Claro, antes? ó lá. Nossa, não é sempre uma coisa coreana, afinal, né? Entra lá, No nosso Instagram, Rivotril Foodcast. Foodcast. Por quê? Porque nós fazemos comidinhas ao vivo aqui. Sim. Nós alimentamos bem. Vamos ver aqui, hein? Vê se Qual é vocês que é? gostam aí. Então entra lá no uma Rivotril fotinha sua. Foodcast. Vai ter a receita para você do episódio de hoje, tá? Para você também poder fazer aí na sua casa. Ah, mas Manda depois ver. que bota, mexe de novo. E ó. Acho que Então, não. gente, vamos lá. Ah. Fez a cavidade lá, você vai cavando E já posso e comer. vai Já- comendo. Tá Ou então bom. leva do jeito que vocês quiserem. Isso. O jeito que vocês acharem que é legal. Essa carne é tipo um contrafilé, uma coisa assim? Tá com Essa carne Não é intestino de pato, que eu sei. Parece um contrafilé, não? é um contrafilé. É. Contrafilé. Não, de verdade. Por que pô. você tá com... Carne tá cara, a porque carne tá eu falei- cara. Eu falei que era intestino de não sei o que, de não sei o que. Não, é que coreano come cachorro, né? Mas aqui não pode, eu não acharia para Agora vocês não. comerem. Que bom. Nem obrigada. cavalo. Tá gostoso, gente? Muito bom. Perrone, na sua mentoria, você falou tanto, bateu nessa tecla aí com a Bia, É. sobre uma mulher, tá aí, né? À frente. À noite eu sou Alexandra, é isso? Como é que Não. Desculpa, pergunta, depois você Da pergunta a sua minha. mentoria, quantas mulheres fazem parte? Por incrível que pareça, eu tenho um número muito grande de mulheres dentro da minha mentoria. Sabe por quê? Eu cheguei na seguinte coisa. O homem, né? Eu sou homem e eu posso falar. Sou casado, minha esposa chega e fala assim: queimou uma lâmpada, eu troco. Queimou a resistência do chuveiro, eu troco. Não sei fazer nada, mas eu não quero chamar outra pessoa. Eu vou lá, tomo o meu choque. A hora que eu sei que eu não consigo, eu chamo. As mulheres, elas gostam de aprender. As mulheres, elas são mais... elas Atentas. não só atentas, mas as mulheres, elas já vê quando elas não são capazes e falam, eu preciso ir atrás de conhecimento. E são as mulheres que, pelo menos no meu curso, que são as pessoas decidem. que fazem o curso e que são muito mais bem-sucedidas do que os Aplicadas, homens, né? aplicadas. É inacreditável isso. Às vezes tem gente lá nos meus grupos lá que o cara pega e fala assim, sabe aquela pessoa que quer desestimular os outros?
Pô, fiz o curso, não sei o quê, minhas vendas não aumentaram. Não... Sério que tem É, esse... aí chega a mulherada Desculpa aí lá o e fala palavrão, assim, né? é mesmo? Você fez isso? Não. Deu uma nele, É, tá vendo? Então, não é o curso o problema tá em quem reclama e quer as coisas mastigadas. Boa, já dá uma no cara, você nem precisa se intrometer. Mas é ruim isso, né? Porque a mentoria que eu dou hoje, eu falo para vocês o seguinte, eu passei muito para entender a plataforma iFood, né? Porque é igual assim, a gente tem Instagram. Então, quando a gente quer crescer no Instagram, a gente entendeu que não é de qualquer jeito. Não é só pegar a câmera fotográfica, tirar uma foto ou fazer um stories. É um trabalho, né? É um trabalho, né? E tem que ter, além de ser um trabalho, existe um algoritmo por trás. E o iFood ele não é diferente. O iFood ele tem um algoritmo por trás dele. Então, a hora que você entende, lógico que a gente não sabe exatamente o algoritmo como funciona, porque primeiro que muda, vocês estão em constante evolução, né? A hora que a gente acha que aprendeu alguma coisa, no dia seguinte mudou e já foi por água abaixo as coisas que... Mas você vai entendendo, né? Por exemplo, esses dias eu tive eu tive uma aula com a Karina Piva, Karina o nome dela? Karina. Cara, ela deu uma aula sobre cardápio, né? Como eu fiz, eu trabalhei já com gestão, eu já sabia muita coisa, né? Mas tem muitas coisas que talvez outras pessoas não saibam a importância que é criar um cardápio, não é colocar o produto que a gente acha. Cara, tem uma ciência por trás de uma criação de cardápio, né? E assim não é diferente para o iFood, né? Tem uma ciência quando você cria uma promoção, tem uma ciência por que você usa um cupom. Cara, tudo tem um propósito, né? E eu falo, cara, na moral, se as pessoas não estudam, aí é fácil culpar os outros, né? É fácil culpar um programa, é fácil culpar uma plataforma. Claro. Porque não adianta, Bia, você falar para mim, a gente está tentando fazer uma plataforma que seja intuitiva, né? Só que existe uma coisa por trás da intuição que é o seguinte, vender é uma arte. Vender não é para qualquer um. Se fosse para qualquer um, tava todo mundo milionário, né? Assim como cozinhar é uma arte e não é para qualquer um. Tem gente que pode passar a vida inteira estudando dom, né? E não nasceu com esse dom do negócio. Berrone, acho que Cozinhar você nada. deu uma segurada na pimenta hoje, hein? Sim, cara, Deu, eu já né? quis ser bonzinho. Como ela Você falou não vai que... comer, não? Não, eu preciso não? conversar com vocês, né? Porque só eu como aqui. O que eu tava falando? Desculpa. Da pimenta ou do Não, Não. iFood? Do cardápio. Ah, não, de cozinhar. nem Então- todo mundo nasceu pra cozinhar e tal. Então, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, às vezes tem gente que não nasceu com aquele tino para algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho Bia, você quer... Tá difícil aí para você, Bia? Às vezes eu preciso de uma colherzinha, mas acho que tá. Não, vamos fazer o seguinte. Ó, tudo na cumbuca. Acho que com buca vai ser mais fácil. Você tem uma colherzinha pra eu passar aqui? Você quer uma colherzinha? Tem? Te dou. Senão Claro que tem. me viro aqui. Lógico que tem. Então, por mais que eu queira, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho problema com trabalhos manuais, tipo pequenas coisas, sabe? E, cara, eu posso estudar o que for, eu não vou conseguir fazer trabalho manual nunca na minha vida. Não tão bem, né? Em algum momento, assim... Não, consigo, mas não com maestria. Com né? talento nato que você poderia ter tido, né? Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas, mesmo com cursos,
Quantas pessoas começaram a faculdade com a gente, Lari? E só 8 se formaram. Na minha classe começou 60 Vocês são amigos de 8 faculdade? se formaram. A gente fez FMU juntos. Ele estava em outra sala, ele estava em uma sala, eu estava em outra. A minha sala já começou pequena. Eu não lembro de tanta gente desistir, não, na minha sala. Parecia um curso mais... É uma mentoria, digamos, O sei quê? lá. A minha sala, né? Minha sala tinha o quê? Uns 6 alunos? A sua sala já era pequena, Já né? era pequena, sempre foi pequena. A minha que a gente veio Agora- de outra faculdade. A minha sala, eu acho que não tinha tanta gente que queria trabalhar com isso, não. A Neide Porque seguiu. as pessoas acham que é fácil, sabe? É. Tipo, acham que é cozinhar? Ah, é fácil. Tinha dona de casa, É. tinha gente que não sabia o que queria da vida, cheia do dinheiro. Você quer uma pimentinha? Eu quero. Quer? Joga em Gostei. cima aí, ó. Tinha o Fernando, que já trabalhava com gastronomia. Tinha o Malta, que era piloto de avião. E tava dando aula lá? Não. Ele era aluno. Quem? O Malta? Era outro... Ah, era outro É. Malta, porque a gente Sim, tinha ele um era piloto de professor. avião na nossa sala lá. Então era bem aleatório, assim. Acho que tinha mais gente que fazia por hobby mesmo do que encarava como uma profissão. Gosta de pimenta? Gosto. Yeah. É muito. Ah, eu vou botar só um tiquinho Vai assim, devagar e depois você me conta. ó. Vamos ver. Não Qual é é que muito, não. Pra quem gosta, não é muito. É coreano. É chun 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 chá. Chá, 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 chá. Chá chá chun chá. Você gosta de cozinhar mais qual tipo de comida, o Perrone? E você também, Lari? Você é churrasqueira, né? Claro. Sou churrasqueira. Mas como eu trabalho já há 7 anos especificamente com churrasco, eu gosto de cozinhar outras coisas. Massa artesanal. Mas não tenho gosto muito desse estilo de comida. Acho que depende do que eu quero comer no dia. Ah, eu tô muito na vibe agora, na pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a estudar pizza. Amo. E aí eu comecei a me especializar em trabalhar com pizza. Tanto é que no meio da pandemia eu virei o louco da pizza. É que a Lari fala, poxa, você só faz pizza agora, você só traz pizza para os convidados. Então tá bom, Lari. Puxa, meu Eu prato dei uma preferido, mas eu cutucada gostei, nele. gostei mais de comer o coreano, que eu não como nunca. Cara, vai conhecer um pouco da cultura que você vai se surpreender. Tem coisas muito gostosas na cultura coreana. Dei uma cutucada no Perrone, né? Falei, o que a gente vai ter na próxima semana? Pizza do quê? É. Ah, ele não, vai ter Você só faz coreana pizza agora. pros convidados? Agora vai ter coreana. É porque, na verdade, o hambúrguer era uma paixão minha, né? E como virou profissão, eu não aguento mais. Engraçado que agora que eu converso com muito dono de restaurante, né? Os hamburgueiros normalmente falam que comem quase todo dia. Durante 10 anos, eu comia 5 vezes por semana. Nossa. Por vários motivos, para provar, ou porque é fácil, ou porque realmente gostam, né? Enfim. Vai fazer. Não, porque eu gravava no canal, né? Teve uma época no canal que eu tinha vídeo de hambúrguer todo dia. Todo dia. Então, Ah, é o canal do review lá que você tinha, né? É. Caraca. Realmente. Eu não consigo, todo dia não dá pra comer a mesma comida. Bom, eu vou deixar vocês comerem. Acho que a gente conversou bem aqui hoje. Sim, Hein? deu para descobrir várias coisas que eu não sabia. O pessoal do restaurante aí, acho que também os empreendedores puderam aprender bastante. E se quiserem procurar, onde que eles procuram, Bia? Mais informações, Mais informações. no nosso canal do Instagram, no nosso blog, iFood para parceiros. A Tá. gente tenta botar tudo lá que a gente está fazendo. Todas essas... Procurem o Perrone, se tiver alguma dúvida, para ele passa para mim, para os outros. Ah, tem essa possibilidade, então. Porque o Perrone agora é o canal. Eu faço parte do Conexão, então eu tenho hoje uma linha direta Com Né? Para abrir exatamente perguntas. para abreviar algumas coisas. Mas é lógico que não é para qualquer coisa. Ah, eu quero mudar de categoria. Não precisa chamar o Perrone. Né? Então não funciona bem assim, Não. porque senão amanhã. Na verdade, é sugestão, ideia. Na verdade, faz lá no canal do Instagram, no blog. Não precisa achar Vai o Perrone, por lá. mas é só, às vezes, as Não, pessoas boa acham que o iFood não tá tá. recebendo pra isso?
Não, do iFood não tá recebendo nada. Aliás, eu trouxe um Nem um perrone. presentinho, ó. Nem um perrone. É isso, ó. Trouxe um presentinho para o programa. Pra Olha vocês. só. obrigada. Abre aí pra Olha nós isso. vermos, Lari. Lembrancinha. Acho que Eu vou abrir melhor aqui. Deixa eu ver. Lembrancinha. Oba! Eu não posso ir embora, senão o pessoal vai ficar curioso, né? Sim, e presente Abre. se abre na hora, né? Sim. Tem tesoura ali, ó. Não, é que eu tava vendo se tinha um lacinho, mas eu vou ter que Lembrancinha cortar pra vocês usarem onde vocês mesmo. quiserem. Adoro. E aí o pessoal procura lá, então, já pode tirar suas próprias dúvidas também A gente nos tenta canais. ser mais claro possível das evoluções que a gente está fazendo para melhorar a experiência do restaurante. Antes de ir embora, eu preciso te Instagram. colocar num maus lençóis aqui. Ah, meu Deus. O que as pessoas podem esperar aí de melhoria para os próximos meses aí? Eu não quero nem as semanas, é os próximos meses. por O que favor, vem de semana. bom aí? Ó, Enquanto eu abro o presentinho aqui. a gente vai focar muito nos próximos meses em melhorias essenciais, que são a promoção, como a gente estava falando, melhorar o processo de promoção. A tela financeira, que ainda é um assunto que o iFood entrega mal as informações ali. Elas não são muito claras para o restaurante, né? Então, promoção, tela financeira, com certeza. Cancelamento continua sendo um assunto. A gente melhorou muito, mas lembra que eu falei que a gente tem que chegar nos 100%? Então, a gente Tá. vai melhorar muito ainda. Acho que podem ser os 3 assuntos para daqui a 6 meses você me cobrar de novo. Daqui a 6 meses você me convidar de novo para ir. Tá anotado Outra. aí, hein, pessoal? Você me chama aí, você vai me cobrar. Lembra que você falou de 3 assuntos? Promoção, tela e cancelamento de novo. Cancelamento. 6 meses, por favor, hein? Por quê? Antes não me chama, que aí não. tem mais tempo. Não dá tempo, né? Que é muito complexo, tem muita coisa para melhorar, com certeza, a gente sabe. Mas, Cara, isso aqui é uma caixa muito complexa, né, cara? Pra que tanto durex na Ai, na meu Deus. vida? não foi eu que embalei. É pra gerar Expectativa, é. imagina, aí você não vai gostar, aí você finge que você gostou. Aê! Ah, um LEDs. Olha que Pra legal, você fazer. cara. O Perrone ama LEDs. Ah, Eu sou o cara do LED. é mesmo, ó, não Sou. sabia disso. Eu sou o Com o cara programa do LED. do Conexão. Eu sou o cara do LED. Acho que se você explicou bem, explicamos o Conexão, né? Que é Sim. só programa de relacionamento. Não, deu isso, super boa. pra entender. Tá. Gente, ganha um LED, é tipo um troféuzão, ó. Troféuzinho, espero que você curta. Muito bom. Bom, pessoal, gostou desse bate-papo? Não é inscrito aqui no canal, gostou desse bate-papo aqui com a Bia? Cara, eu tô planejando trazer mais pessoas do iFood pra cá, porque tem outros processos que eu acho que é bem legal estar aqui Acho e que legal. vale a pena um bate-papo. Queria mandar um agradecimento especial para os nossos parceiros, para a Delis, que é o maior food service do Brasil. Já acesse o QR Code aqui na tela, faça o seu cadastro para você fazer o seu pedido aí para sua casa, restaurante e estabelecimento. Pode fazer tanto pessoa física ou jurídica. E você pede em um dia, chega no outro. E você pode ainda parcelar em 3 vezes o seu pedido no cartão, hein? Bom demais. E também o iFood, que é o maior aplicativo de deliveries do Brasil. Já acessa aqui também, ó, o QR Code e confere todas as melhorias que o iFood traz aí para o seu restaurante. E se você também quer estar aqui junto com a gente, ao lado de grandes marcas, já manda um e-mail para Rivotril Foodcast e faça parte aqui do nosso Foodcast mais gostoso do Brasil. Bora? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bia, muito Muito obrigado. obrigada. Eu sei que você tem um voo para pegar daqui a pouco. Você vai chegar, com fé em Deus, Espero. você vai chegar. Dá tempo. Só entra no Uber, reza que vai. Sem trânsito, né? Meu Deus, Show. tá. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Muito bom, obrigada. É nóis. Fomos! Tchau!